Boa noite! A senhora está boa, amadinha? Hoje não vim de pijama, porque hoje não é a aula do nosso evento O Fim do Seu Problema. Se a senhora não sabe que evento é esse, a senhora está perdida, não é verdade? Então, a senhora vai clicar no link da descrição, se inscrever para o evento. Ontem tivemos a primeira aula, expliquei um montão de coisas que clareou assim, geral, para todo mundo, e amanhã teremos a nossa segunda aula do evento. Hoje é uma live, a live da misericórdia, a live do socorro presente, entendeu? Porque eu tô vendo sair fumaça da cabeça de vocês, eu tô vendo esse povo tudo que não consegue fazer dinheiro, não consegue amar, ser amado, ter um relacionamento, não é verdade? O negócio tá feio, então tô decidindo fazer no meio do meu evento algumas lives para trazer mais clareza para a vossa santidade sobre o seu problema, porque a senhora está dormindo num berço esplêndido e acha que o seu problema real é dinheiro, quando na verdade dinheiro é uma energia. E quando a gente fala de energia, a gente fala de emoção, de emocional. E quando a gente fala de emocional, a gente precisa falar de campo emocional inconsciente. Se a senhora já sabe o que é o campo emocional inconsciente, digite, já sei. Digite, se você já sabe o que é campo emocional inconsciente, digite, já sei, para que eu saiba se a senhora tem consciência do que é o campo, se a senhora é novata por aqui, não sabe do que se trata. Campo emocional inconsciente não é a mesma coisa que inconsciente, subconsciente, não é isso. Eu quero saber, porque eu sei, quem está aqui é minha aluna, sabe o que é, já trabalha nesse campo, já sabe o que fazer com as suas informações, com as suas emoções. Quem é aluna do Open já sabe como é que resgata uma emoção, como é que trata essa emoção, como é que empurra. Mas, de repente, você é nova, você é minha seguidora, nunca fez meu treinamento, não sabe o que é. E eu vou ter maior prazer de te explicar, desde que a senhora coloque para mim aqui nos comentários: Paula, eu não sei o que é isso. A maioria da mulherada sabe o que é. O super papai gamer não sabe. Como funciona o Open? Cláudia, venha amanhã na live. Amanhã, se inscreve aí no evento. Amanhã, no final da live, eu vou abrir a minha turma do Open. Com desconto, com bônus, com condições especiais para os primeiros compradores. Venha amanhã. Beleza? A Babi está falando não sei o que é. A Ana falou não sei o que é. Maravilha. Então, vamos começar entendendo que, se você se sentiu atraída para esse conteúdo, quando você viu lá o título da live, é porque provavelmente você está passando por alguma dificuldade financeira. De repente, você não está fazendo a quantidade de dinheiro que gostaria, talvez você até tenha uma vida razoável, uma vida ok, mas você tem colocado energia para mudar esse status de faturamento, de ganho, e não está conseguindo. De repente, você se sente perdida para fazer um movimento, de repente, profissional. Muitas vezes você não sabe como fazer diferente do que você já faz. A Claudine está falando assim: eu trabalho muito e ganho pouco. Ai, que legal. A Ellen está falando: Paula, eu te conheço menos de um mês e com seus códigos do Pablo Marçal, da Pablo Marçal, você já fez destravar várias limitações. Pois é. O que acontece aqui, gente? Quando vocês vão expandindo a consciência, mediante os conteúdos que a gente vai trazendo, quando você vai compreendendo o poder do seu campo emocional e como ele atua, minimamente você consegue fazer alguns movimentos por conta própria, pelo conteúdo gratuito que eu libero. E aí, o que começa a acontecer? Quando você começa a compreender como funciona o campo, você começa a mudar a sua perspectiva, o seu olhar sobre a situação, sobre a vida, você começa a se relacionar diferente com os elementos da vida. Quais são os elementos da vida? Dinheiro,
sexo, poder, amor, casamento, instituições, elementos. Tudo isso é energia. Como assim, Paula? Casamento é uma ideia. Toda ideia, ela vem envolta por uma emoção e por uma energia. A ideia casamento, ela pode ser macro, universal, mas para cada indivíduo, casamento traz uma sensação. Para cada indivíduo, casamento tem um significado, tem uma simbologia inconsciente. Então, para algumas mulheres, o casamento significa poder, significa segurança, significa validação, provisão. Para outras mulheres, o casamento vai significar prisão, submissão, abstinência, abuso. Então, para cada indivíduo, o casamento vem carregado por uma emoção, por uma ideia, e isso gera uma energia, ok? Da mesma forma, acontece com o dinheiro, com a ideia que você tem sobre dinheiro, os sentimentos que você tem sobre dinheiro. A ideia e os sentimentos que você tem sobre trabalho. A ideia e os sentimentos que você tem sobre valor, sobre caráter, dignidade, sobre justo, justiça, todas essas ideias e emoções se entrelaçam no seu campo emocional inconsciente e isso faz com que você manifeste uma circunstância que valida a ideia de trabalho versus quantidade recebida por isso, que é o dinheiro. Então, se você está me dizendo que você trabalha muito e recebe pouco, você está me dizendo que você carrega ideias, sensações, emoções que validam positivamente a ideia do excesso na entrega. Então, no seu campo emocional inconsciente, existem ideias que entendem que é muito favorável que você trabalhe muito. Entendem que isso te valida como mulher, como indivíduo. Entendem que isso te coloca numa posição elevada de valor, valor social para os seus pais, para as pessoas que são relevantes para você, para os seus filhos. Provavelmente você conectou no seu campo emocional a ideia de trabalhar demais com supervalorização, honestidade, integridade, suor, como se isso te validasse perante as pessoas que são relevantes para você, perante Deus. E, em contrapartida, existe um outro movimento acontecendo junto com esse excesso de trabalho. Qual é? A pouca valorização financeira. É como se você estivesse dizendo assim para alguém, ó, ei, você tá vendo o que acontece comigo? Eu entrego, 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 recebo pouco por isso e nem por isso sou desonesta. E nem por isso peço demissão. E nem por isso roubo meu chefe. E nem por isso difamo a empresa que trabalho. E nem por isso desisto dessa oportunidade, mesmo vivendo algo que eu considero injusto. Eu não paro de trabalhar, eu não me torno uma bandida, uma louca, uma assassina, não. Mesmo nessa situação complexa e difícil, eu continuo entregando muito, mesmo recebendo pouco. Então, veja, existem dois movimentos que estão sendo positivamente validados no seu campo emocional. E é por isso que você não consegue mudar esse circuito. Então, quando você apresenta a ideia de trabalho muito, junto com essa ideia de trabalho muito, vem uma série de emoções positivas, valor,
decência, caráter. Essas ideias positivas, sensações positivas, elas estão envolvendo esse movimento do excesso do trabalho. Se você ousar trabalhar menos para ganhar a mesma coisa ou mais, isso aqui vai gritar dentro de você, questionando seu valor, seu caráter. Por quê, Paula? Porque você inseriu essas informações de forma consciente ou inconsciente, através das suas percepções. Isso está grudado, isso está anexado no seu campo. E enquanto você não abandonar a sensação de que é injusto, inadequado, indigno, revoltante ver pessoas trabalhando pouco e ganhando muito, você jamais conseguirá ser uma delas. O problema é que você não pode ou não vai funcionar você mudar a sua visão apenas hoje com as pessoas que você vê. Você precisa mudar a sua visão e a sua sensação lá atrás, com pessoas que você observou lá no teu passado, que faziam pouco e recebiam muito, e não necessariamente num movimento de trabalho. Pode ter sido num movimento afetivo. De repente, você via a sua mãe entregando muito e recebendo pouco do teu pai. E você achou aquilo um absurdo. De repente, você viu teu pai entregando muito e recebendo pouco da tua mãe. De repente, você viu teu pai entregando muito pro teu vô e recebendo pouco dele. De repente, você sentiu que você entregava muito para tua mãe e recebia pouco. De repente, a tua irmãzinha entregava menos e você sentia que ela recebia mais. Existe no teu campo emocional inconsciente informações sobre esse mecanismo de dar muito e receber pouco, de dar pouco e receber muito, que você validou, um como positivo, outro como negativo. E todas as vezes que você tentar mudar isso na sua vida, você vai fracassar e vai se sentir profundamente frustrada. Então, se você não entender que o teu problema não é com dinheiro e trabalho, você vai ficar lutando contra aquilo que não vai resolver teu problema. E aí você tende a se meter em um monte de curso, gastar dinheiro com especialização, acha que você tem que mudar tua aparência, tua fisionomia, o teu jeito de falar, acha que o teu problema é a empresa que você tá, que é o teu chefe. E na verdade, o teu problema real não é nada disso. O único problema que você tem que te impede de mudar a quantidade de dinheiro que você faz, a qualidade de vida que você tem, são as suas ideias sobre dinheiro, tempo, liberdade, poder, qualidade de vida, troca entre dar e receber. Se você não alterar suas ideias, sensações, emoções no seu campo, isso não muda. Vou explicar mais uma coisa importante. Temos 200 pessoas na live. Temos 200 curtidas para que o YouTube distribua o nosso conteúdo? Você poderia colaborar amorosamente com o meu trabalho, já que eu estou aqui te entregando um conteúdo de valor que você não tem nem em mentorias, que você pagaria um altíssimo preço por isso? Porque a informação que eu trago, do jeito que eu trago, ninguém te dá. Sinto lhe dizer. Do jeito que eu te ensino o que eu ensino, ninguém ensina. As pessoas te trazem uma informação rasa e superficial sobre crença. Eu não trabalho dessa forma. Eu te trago uma informação completa e profunda sobre campo emocional inconsciente, que é uma coisa que vem antes de toda ideia, paradigma, construção social, ideia de certo e errado e etc. Beleza? Bom, continuando. Para que eu continue essa explicação que eu estou dando, eu preciso saber se você está acompanhando o raciocínio.
Você conseguiu entender, com esse exemplo que eu dei, o que precisa ser mudado para que uma pessoa, como o caso dessa colega que escreveu ali, você conseguiu entender que não é sobre dinheiro e trabalho o problema dela? Você conseguiu entender que existe uma estrutura, que é uma estrutura que carrega sentimento, emoção, sensação, ideia, contexto, e que isso precisa ser modificado para que alguma coisa aqui em cima seja alterada? Deu para entender? A minha explicação foi clara? Eu fui didática com você? Você conseguiu compreender isso? Ok. Então, entendendo esse exemplo que eu acabei de dar, você pode estar se perguntando: como que muda isso? Como é que eu altero essa instalação que foi feita no meu campo de emoção, sensação, ideia, que virou uma crença, que virou um padrão? Como que eu acesso e mudo isso? Bom, o primeiro movimento, que inclusive eu expliquei na aula de ontem, é você precisa despertar para uma nova consciência. O que é a nova consciência? É uma maneira diferente de perceber a vida. Você foi ensinada a perceber a vida por um ponto de vista que não te favorece. Você foi instruída a perceber a vida dessa placa física aqui, que é sua pele, para fora. Te convenceram, né? Te ensinaram, te fizeram acreditar que o que acontecia aqui dentro estava sendo provocado por movimentos externos. Te fizeram acreditar que quando você era boazinha, quando você fazia alguma coisa legal, você conseguia deixar o seu pai feliz. Te fizeram acreditar que quando você fazia o que fazia sentido para quem te amava, você estava sendo grato a essa pessoa. Não, Adriano, essa aula é para seres humanos. A não ser que tu seja um arcturiano, acho que não vai fazer sentido para o Senhor. Caso contrário, seja bem-vindo. Puxa a cadeira, pega um chá e bora aprender. Então, o que acontece? Você foi ensinada a perceber a vida de uma forma que não é como a vida funciona. Se você não reaprender, ou seja, se você não pegar essa forma que te ensinaram de ver a vida, dissolver e colocar uma nova perspectiva sobre como a existência funciona, sobre como a vida funciona, sobre como você funciona, você não consegue fazer as alterações necessárias no seu campo. Por quê? Para você fazer uma alteração no teu campo, você precisa mudar a emoção que você colocou lá. Para você mudar a emoção que você instalou no teu campo, você vai ter que perceber o mesmo cenário por uma perspectiva diferente. Se você não conseguir perceber o mesmo cenário por outra perspectiva, você não muda a emoção que aquele cenário carrega. Se você não muda a emoção que o cenário carrega, você não muda a crença que você instalou dentro de você. Logo, você não muda a tua história no hoje, no momento presente. Então, se você quer fazer uma quantidade diferente de dinheiro, se você quer estar em outro trabalho, se você quer montar a tua empresa e isso não tem acontecido por dois motivos. Ou porque você só não sabe como fazer, e aí qualquer cursinho que você fizer vai te ensinar e você vai deslanchar, ou porque você, mesmo sabendo como faz, não tem estrutura emocional que te favoreça a caminhar nessa direção. E aí, não adianta fazer 1000 cursos, não adianta contratar consultoria, não adianta dar. Não adianta, não adianta. Por que não adianta, Paula? Porque o teu sistema rejeita essa possibilidade.
E o teu sistema emocional inconsciente, o teu campo rejeita essa possibilidade, porque um dia você disse para ele que isso não era favorável, que isso não era positivo. Entende? Eu vou te dar um outro exemplo para ir clareando tudo dentro da sua cabeça. Vamos supor que quando você era criança, o teu pai dizia assim: "Ó, eu preciso ir para a empresa, eu preciso ir para a empresa". E você sentia que o teu pai, ele supervalorizava aquela empresa, quer fosse dele ou quer ele fosse funcionário. Ele era um cara bacana com a galera da empresa, ele saía para se divertir com a galera da empresa, e quando ele chegava em casa, o que sobrava dele? Cansaço, estresse, às vezes chegava alcoolizado, bêbado, drogado, às vezes tinha até uma relação fora do casamento lá na empresa, e aí ele chegava em casa destroçado. Só o que sobrou daquele homem. Então, ele se refazia no lar, então ele se nutria, se preenchia, acordava cedo, tomava o seu banho, se arrumava e ia trabalhar. Quando ele ia com tudo que ele tinha de melhor. Ele ia com bom humor, com amorosidade, com alegria. Lá fora, ele era divertido, um cara bacana. Só que quando ele voltava para casa, ele trazia cansaço, estresse, nervoso, né? Falta de atenção, falta de amor, de paciência, tudo isso. Você observou todo esse movimento por anos e anos e anos. Você observou que quando o teu pai ia lá para fora, ele entregava o melhor dele. E dentro de casa, ele entregava o pior. Se esse movimento te deixou com ódio, se esse movimento te deixou indignado, se esse movimento te fez criar dentro de você uma, sabe, se aconteceu uma rebelião dentro de você, se brotou dentro de você uma sensação de que aquilo era muito injusto, sabe? De que não era justo o seu pai ofertar o melhor dele naquele lugar, provavelmente você não vai conseguir ter o teu negócio. E se você ousar ter o teu negócio, a tendência é que você sinta que você não tem energia para nutrir esse negócio. Por quê, Paula? Porque um dia você condenou aquele que levava nutrição para os negócios. E hoje, quando você é o cara ou a mulher que precisa nutrir o teu negócio, a nutrição não vem. Porque você disse ao teu sistema: não é justo que eu nutra alguma coisa lá fora. Eu tenho que nutrir aqui dentro. E aí é onde a gente vê aquela mulher que ia bem financeiramente nos negócios, quando casou, nada mais funciona. A gente vê aquele homem que tinha lá seu trabalho, ia bem, quando casou, é quebra, falência, quem tem que segurar a casa é a mulher. Quando vê o homem já está cuidando das crianças, já está dentro de casa, porque não consegue dinheiro, não consegue fazer nada. Os papéis se invertem. Por quê? Porque são impotentes, são burros, são incapazes? É claro que não. Mas carregam uma crença negativa, uma sensação negativa, sentimentos negativos sobre pessoas que nutrem o que acontece do lado de fora. E aí só tem energia e nutrição para dentro de casa. O contrário é verdadeiro, Paula? Sim, é verdadeiro. Se você foi a pessoa que teve a nutrição dentro de casa, mas não rolava nada lá fora, você pode ter se rebelado com essa situação. Você pode ter se indignado com essa situação. E hoje, o que acontece com você? Você consegue nutrir apenas o lado de fora. E a tua casa fica sem nutrição nenhuma, quer você seja homem ou mulher. Vocês estão entendendo? Então, super papai gamer, a sua mãe, ela é um indivíduo, tem boca e língua, né, a véia, graças a Deus. Então, ela tem direito de falar o que ela quiser
para quem ela quiser. Eu fiz, eu trabalhei, eu não tá tudo bem. Qual o problema da tua mãe falar? O fato da tua mãe falar o que ela quer não é um problema. O problema é que você não aprendeu a administrar o seu ouvido, você não aprendeu a administrar o teu coração. E você, nessa postura de dependente emocional, como não sabe administrar o seu ouvido e o seu coração, luta para que as pessoas digam o que é agradável. Luta para que as pessoas façam o que é aceitável aos seus olhos, o que é agradável aos seus ouvidos e aos seus sentimentos. Só que, na verdade, a gente não pode lutar para que as pessoas se comportem como é favorável a nós. Nós temos que lutar para sermos bons administradores dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, da nossa boca e do nosso coração. A sua mãe está no direito dela de falar o que ela quiser. Agora, você aprendeu a administrar o teu ouvido? Você aprendeu a ter uma consciência expandida para compreender que a tua mãe teve o direito de ter o homem que ela queria? Ela fez a escolha dela, foi lá escolher o homem que ela queria? Ela decidiu se deitar com esse homem, sabendo ou não sabendo, teve relação com esse homem e você veio? É um direito dela expressar a história dela como ela quiser. Ó como as coisas vão vindo. Agora ele já escreveu assim, ó: "Na verdade, eu me sinto culpado pelo sofrimento dela". Pois é, porque você aprendeu errado. Você acredita que a tua existência tem o poder de manipular o sentimento do outro. Você acredita que o fato de você ter chegado na tua mãe trouxe para o coração dela uma coisa positiva ou negativa. Isso não é verdade. Você não tem o poder de fazer a sua mãe se sentir feliz ou triste, assim como a tua mãe não tem o poder de te incomodar com as palavras dela. O que te incomoda é a culpa que você nutre e não as palavras da tua mãe. O dia que você entender quem você é na existência, a tua mãe pode falar o que ela quiser, que você não vai se sentir culpado, você vai sentir empatia. São coisas bem diferentes. Agora, enquanto você não mudar a tua consciência, você vai continuar se sentindo culpado, você vai continuar se negligenciando, se sabotando e se ferindo, você vai continuar sabotando suas relações afetivas, porque você entende que você tem que salvar a tua mãe da dor que você causou, você vai continuar destruindo a tua vida financeira, porque você vai entender que uma pessoa como você, que fez tanto mal a alguém, não merece prosperar e se desenvolver, ou seja, sua vida está fadada ao caos. Sua vida está fadada ao fracasso. Mas não porque você é incompetente ou burro, simplesmente porque você não sabe gerenciar suas emoções, simplesmente porque você não sabe como você funciona, você não sabe como a vida funciona. E ninguém te ensinou isso. E não é sobre pegar uma toalha, amarrar e dar o grito da vitória. E não é sobre bater no peito, sobre descer montanha, não é sobre isso. É sobre você entender realmente como a vida funciona e mudar a tua perspectiva. E é por isso que eu digo, se você fosse meu aluno hoje, o que você estaria fazendo? Você estaria fazendo uma análise profunda da sua história, você estaria puxando todas essas emoções que você carrega em relação a cada personagem. Você não acharia que o teu pai te abandonou ou abandonou a tua mãe, você ia compreender um movimento completamente diferente dele e dela. Se você fosse meu aluno, você ia ter senso de autorresponsabilidade, e tendo esse senso, você também transferiria esse senso aos seus pais. Se você fosse meu aluno, você ia ter uma ferramenta para limpar a emoção da culpa, da raiva, da indignação. Você ia ter uma outra ferramenta para ativar seu poder pessoal e a energia do dinheiro. Olha quantas ferramentas, o que é ferramenta? Ferramentas são exercícios, exercícios onde eu identifico a minha crença base, a minha estrutura, eu sei o que fazer quando eu identifico, como limpar, como tratar, eu sei como reconhecer os personagens envolvidos no contexto,
Eu sei como mudar minha perspectiva a respeito de cada personagem, eu sei como mudar a perspectiva a meu respeito, e aí eu tenho auto-hipnoses, meditações, exercícios em bloco, que eu utilizo a mente racional e a mente inconsciente. Tudo isso acontece num treinamento, que eu já estou chamando de mentoria, uma vez que eu estou dando um acompanhamento do início ao fim. A minha presença hoje acontece dentro do treinamento. E vocês sabem que hoje, para você ser mentorado por um profissional do meu gabarito, você não paga menos de R$ 5.000. Bom, vocês sabem o valor do meu atendimento. Eu entrego 3 horas de 1 hora com o cliente por R$ 8.500. Então, eu poderia tranquilamente chamar de mentoria open e estar vendendo o meu curso por 5.000, tranquilamente, pelo conteúdo, pelo que eu oferto, pela entrega, horas aula. Eu nunca dou uma aula de 40 minutos, gente. Toda terça às 20 horas eu estou junto com a minha equipe, eu estou junto com os meus alunos, toda terça. Tem dia que eu acabo a aula 9, 9h30, 10, 10h30, não tem hora. Porque no momento em que eu estou ali com vocês, eu vou tirar dúvida, eu vou fazer leitura de campo, como eu fiz dessa moça aqui, eu vou fazer algumas dinâmicas ao vivo com vocês, além de todas que eu já entrego no treinamento, além de todos os mini cursos que eu entrego no treinamento, depois do Open, tem lá vários mini cursos, tipo sexualidade sem tabu, sexualidade na prática, eu tenho espiritualidade sem tabu, ou seja, nos meus treinamentos, principalmente no Open, eu te levo a tratar todas as camadas estruturais da tua formação. Tua ideia de pai e mãe, paternidade e maternidade, poder, direcionamento, decência, libido, sexualidade, justiça, injustiça, pureza, sujeira, culpas inconsciente, merecimento. Gente, vocês não têm referência do trabalho que eu faço, porque não tem nada parecido disponível com isso. Hoje, dentro dos meus treinamentos, nós temos psicólogos participando, nós temos psiquiatras participando, levando esse conteúdo para dentro dos consultórios. Eu tenho psicólogos formados, especializados em várias áreas, que fazem o Open e transformam os seus atendimentos a partir do conteúdo que adquirem aqui. Então, o que eu te ensino com profundidade é alguma coisa que você não recebeu em lugar nenhum. Infelizmente, fez parte da nossa educação, faz parte do nosso condicionamento. E os resultados que nós estamos tendo hoje, que muitas pessoas tentam te convencer que é porque você não lê livro, as pessoas tentam te convencer que é porque você não acorda às 5 da manhã, que é porque você não corre meia maratona, maratona inteira, trimaratona, quadra-maratona, que é porque você não levanta 500 quilos de peso. A pessoa tenta te convencer de que tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada porque você não casou e aí você tem uma relação que não é uma relação dentro de um casamento? Ela tenta te convencer que tem alguma coisa errada porque você não faz X orações por dia? Ela tenta te convencer dizendo que tem um obsessor na tua cabeça? É mais fácil tu estar de obsessor do espírito do que o espírito de obsessor em você, meu filho. Olha para a situação desse planeta. Olha para a energia das pessoas que estão aqui. Tu acha que precisa de obsessor para desgraçar a vida de alguém? É sério? A gente não está precisando de ninguém para desgraçar a nossa vida. Nós mesmos estamos fazendo um trabalho impecável. A galera no inferno está tomando chopp, eles pararam de trabalhar. Não tem mais trabalho para isso, porque nós estamos fazendo bem feito nosso trabalho. Ninguém está precisando sair da caverna para te apurriar. Tu faz por conta própria, melhor do que eles. Porque você não tem estrutura emocional? Não tem. Você não tem conhecimento de nada disso aqui que eu estou falando? Você não sabe onde achar esse conhecimento? Você acredita que as pessoas têm poder sobre você, sobre as suas emoções, etc? Porque você se convence, porque esse é o discurso da internet. Ó, a Maria falando, estou vindo de um relacionamento tóxico. Alguém enfiou na cabeça dessa mulher que tinha um cara que fazia mal para ela, e ela acreditou. Ela acreditou que tinha um cara destruindo a vida dela.
Ninguém explicou para ela que ela tem um campo de energia. Ninguém explicou para ela que o padrão emocional inconsciente dela conecta ela com esse homem. Ninguém explicou para ela que tinha uma lição para ela aprender. Ninguém explicou para ela que esse homem funcionava como um alfinete na vida dela, para ver se ela levantava a bunda da cadeira, despertava e acordava. Ninguém explicou para ela que a energia dele não pode estar, a energia dela não tem que estar nele, tem que estar nela, observando a si mesma e não o outro. Ninguém explicou nada disso para ela. Ah, mas que legal, ela saiu da relação. Ela saiu da relação, mas a relação não saiu dela. Ela saiu da relação, mas a energia que dizia para ela que ela era consumida, abusada e machucada não saiu dela. E olha lá, ela falou que ficou 14 anos no casamento, está separada 1 ano e meio. E há 1 ano e meio ela está declarando que a relação dela foi tóxica, porque ela não entendeu o movimento que ela viveu, porque ninguém explica isso. Vocês precisam entender que o poder soberano e absoluto dos teus resultados está na tua vida, mas não é aquele discurso de coach, é pelo que você faz, não é isso, é pelo que você sente. É pelo que você sente, é pelo que você aprendeu, por conta das perspectivas que você teve em relação à vida. Sabe a sua historinha de vida? O jeito que você olhou para a tua historinha de vida, o jeito que você sentiu a tua historinha de vida, foi construindo estruturas nesse teu campo emocional. Então hoje, se você quer mudar alguma coisa do lado de fora, você vai ter que conhecer a tua estrutura de forma mais profunda. Gente, faz 13 anos que eu estou nessa área. 13. Só de alunos são mais de 8.000. 8.000 atendimentos, tanto em consultório quanto os online. Eu já perdi as contas, a gente coloca 30.000 horas, mas eu já fiz muito mais do que 30.000 horas. Então, o que eu preciso que você compreenda é que tudo que você está passando porque você criou uma estrutura interna que dá sustentação para essa história que você vive hoje. Olá, Maria, verdade, mas era o narcisista. Ela não consegue enxergar. Ela continua dando poder para esse homem e se afundando energeticamente. Todas as vezes que você olha para alguém e coloca essa pessoa num pedestal e diz que ele era, que ele fazia e você não sabia, não via, não conseguia, você se afunda e você eleva essa pessoa. Esse homem era exatamente do mesmo tamanho que você. E desculpa te falar, se ele era um narcisista, esses traços estão no seu campo. Porque se não tivesse, você não tinha casado com esse homem e ficado com ele 14 anos. Agora, se você não quiser entender isso, é um direito seu. É um direito seu continuar vítima, sofrendo, machucada, cheia de ferida, infeliz, amarga, contando uma história triste, dando poder para esse homem, desgraçando a vida dos seus filhos se tiver, e não conseguindo amar e ser amada o resto de uma vida, querendo provar que o bosta foi ele e você foi a certa, é um direito seu, amiga. Agora, o meu papel aqui, o meu papel é te levar para um despertar. É te levar para um despertar. Se vocês quiserem acordar, eu sei como fazer isso. Eu sei como fazer isso. Despertar não é construir uma vida perfeita. Despertar não é evitar morte. As pessoas vão morrer. Despertar não é evitar traição, assalto, a existência de bandido, estuprador. Não! Porque isso é vítima. Porque isso é querer ser vítima, você acreditar que tudo vai ficar cor-de-rosa, você só precisa acreditar nisso quando você está no papel de vítima. E aí você quer fugir de ser aquela que vai ser machucada, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Não! Quando você está num papel de protagonista, você entende como a vida funciona. Bom, na vida existe isso. Claro, eu espero não passar por essas experiências, mas elas estão aí,
Talvez eu viva algumas delas por alguns motivos, mas eu quero estrutura, eu quero força, eu quero estrutura, eu quero força. Eu quero que nasça dentro de mim uma mulher potente, um homem potente. Eu não quero mais depender que as pessoas ao meu redor mudem. Eu não quero mais isso. Eu não espero que as pessoas falem coisas que sejam bonitas ao meu ouvido. Eu não espero que as pessoas tenham atitude que os meus olhos digam: "Oh, que bela atitude você teve". Não. O que eu espero é que eu tenha estrutura emocional para encarar a opinião, a opção das pessoas e dar a elas a liberdade delas serem o que elas quiserem ser. E saber tratar o meu espaço com respeito. Olha, se isso faz sentido para você, não tem problema, você tem todo o direito, mas vai ser da porta para fora. Dentro da minha casa eu não admito. Dentro da minha casa, eu não aceito. Eu não aceito. Então, gente, o que nós estamos fazendo nesses 2 dias de workshop, com essas lives aqui que eu estou ofertando para vocês, é trazer conscientização. Se você não se conscientizar do que você está passando, se você não entender por que você está vivendo isso, você não consegue ajeitar as coisas. Você não consegue ajeitar as coisas. Se você quer ter liberdade para se expressar, para se colocar, para conhecer seus limites, liberdade para impor limites, liberdade para abrir teu coração para amar genuinamente, sem esperar que as pessoas se comportem do jeito que você gostaria, porque elas não vão se comportar. Se abrir genuinamente para amar teus filhos, teu marido, teu ex-marido, ainda que não faça mais sentido viver com eles. Talvez você vai amar o teu filho dizendo a ele: "Faça suas malas e vai aluga uma casa e vai viver tua vida". Talvez essa seja a forma mais prudente de você amar teu filho. Ninguém nasceu na família errada, ninguém está vivendo a história errada, ninguém está pagando preço que não é seu. Os preços que você está pagando na sua vida são todos aqueles que um dia você plantou no seu campo emocional. Você plantou no seu campo emocional. E hoje você está colhendo os frutos desta plantação. A colheita, ela não tem nada a ver com ações físicas. Você não colheu traição porque você traiu. Você colheu traição porque você plantou sementes emocionais que te levaram ao movimento de ser traída por alguém. Não é o físico que determina, é o emocional. Mas se você não tem a menor ideia do que você vem plantando no seu campo emocional, como é que você vai ter ideia de como mudar a tua colheita? Fala para mim. Isso é outra coisa que te ensinaram errado. Disseram para você que você tem que plantar para colher, e esse plantar é trabalhar igual uma louca, é ser boazinha, não trair teu marido, é fazer tuas orações, é acreditar em Deus. Não. O plantar não é esse. Será que você ainda não aprendeu? Quando você olha ao teu redor, você não vê um monte de gente que está plantando no físico um monte de baboseira e está colhendo um monte de coisa legal? E você não está vendo um monte de gente plantando um monte de coisa legal no físico e colhendo um monte de baboseira? Será que você não enxerga isso? Essa lei do plantar e colher não é sobre a ação física, é sobre a ação emocional. Eu lembro que um dia eu estava numa reunião, quando eu trabalhava em empresa, e tinha um judeu na mesa, e ele estava falando sobre a fé dele,
e o outro lado da mesa era cristão, eles eram árabes cristãos, os chefes nessa época. E daí, esse judeu era muito querido, né? E ele falando, e eles se davam super bem, assim. E o judeu falando da fé dele, não sei o que, não sei o que. Aí, beleza. Aí o assunto mudou, e esse judeu falou que ele sonegava todos os impostos, que ele não pagava imposto de nada. Nada, 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 e não pagava. Aí o cara que eu trabalhava na época falou assim: pô, eu tô pagando imposto pra caramba e tal, não sei o quê. Quer saber? Eu vou fazer igual você, eu vou parar de pagar. Aí esse cara virou para ele e falou assim: mas você tem que ver se você tem fé para isso. Você tem fé para isso? Porque eu tenho fé para isso. Eu tenho fé que eu não pago e não vai dar nada comigo. Você tem fé para isso? Eu acho que não, porque se você está pagando tudo e reclamando, é porque você realmente acredita que se você não pagar, vão te pegar. E posso falar? Se você não pagar, vão te pegar. Olha a sabedoria desse homem. Olha a sabedoria deste homem. Ele não estava debatendo se era certo ou errado sonegar imposto. Ele estava debatendo se aquele cara tinha estrutura emocional para bancar positivamente a decisão de não pagar o imposto. Ele estava questionando aquele cara se ele tinha uma fé positiva naquela ação que, humanamente falando, era errada. E pelo menos até o último dia que eu trabalhei na empresa, aquele homem, nunca aconteceu nada com ele, nunca soube de nada. Foi pego, o que aconteceu, e não era pouca coisa, né? Era uma empresa gigante. Enfim, o que eu tô querendo dizer com isso para você é que essa lei do plantar e colher, ela é emocional. E quando você entra no Open, que é esse treinamento que eu vou abrir amanhã no final da live, com desconto, com bônus, etc. Quando você entra nessa minha mentoria, nesse treinamento, você começa a identificar os seus sentimentos emocionais inconscientes ali, você começa a identificar os seus padrões, as suas ideias que viraram uma crença. Quando você identifica isso, imediatamente você observa quais são os elementos envolvidos e os personagens. Então, nesta situação que eu criei essa crença negativa sobre dinheiro, quem estava envolvido? Meu avô, meu pai e minha mãe. Meu pai, o sócio dele, meu irmão. Quem estava envolvido quando eu criei essa crença? Qual era a circunstância que trouxe à tona esse sentimento que eu tenho em relação ao dinheiro, que me impede de me tornar uma empresária, que me impede de ser uma empreendedora, que me impede de ser promovida nessa empresa, que me impede de fazer dinheiro junto com o meu marido? Quando você começa a desbravar os exercícios e as dinâmicas, você vai entendendo como que você foi se construindo internamente ao longo da sua jornada. Uma vez que você entende como é que você se montou por dentro, a tua estrutura interna e não o recheio do bolo, porque vocês só aprenderam a trabalhar com o recheio do bolo. As pessoas enchem a cabeça de vocês falando do quê? Do recheio do bolo. Não, porque se você responder a mensagem rápido, o cara não vai falar com você. Não, porque se você usar esse tipo de decote, o cara não vai te respeitar. Não, porque se você fizer sexo fora do casamento, você não vai dar certo sua relação. Não, porque se você não acordar às 5 horas da manhã para ler, você não vai prosperar no trabalho. Olha, se você não fizer tantos cursos, pós-graduação e especialização, você não vai prosperar nessa área. Não, porque se você não trabalhar igual uma louca com dedicação, você não vai ter dinheiro. Não, porque se as pessoas te ensinam a mexer no recheio do bolo. Ninguém te ensina a mudar o bolo que você bateu. Eu ensino. Quando você entra no Open, que você começa a ouvir, parece que a tua cabeça faz assim, ó. Você fala, meu Deus do céu, em que mundo eu vivi por esses 30, 40, 50 anos? Que cabeça de cocô
era essa que eu tinha. A outra falando, uma pessoa cruel. Uma pessoa cruel? Quem é cruel, colega? Você que está definindo o outro com base no teu sistema de crenças. Esse cruel é você que acha. Porque você queria que ela fosse um tapetão para você pisar em cima dela. Como ela é firme, como ela é dura, como ela é combativa, você chama de cruel. Como ela não dá mole, ela não abre a guarda, ela não faz as vontades dos outros, você chama de cruel. Como ela se coloca em primeiro lugar, ela se posiciona, vê o lado dela, você chama de cruel. Você queria que ela fosse o quê? Chonga. Sabe por quê? Pra você sambar na cabeça dela. E ela fala assim, ó, aqui não. Você fica puta. É, pois é. A Bela falou: vejo gente com zero competência no topo. Zero competência? Ela tem a competência que merece para estar no topo. Isso prova que para estar no topo não é sobre a competência humana determinada, é sobre a competência energética e emocional estabelecida. Ou seja, qualquer pessoa pode ocupar qualquer lugar, em qualquer nível, desde que tenha estrutura emocional positiva para dinheiro, para abundância, para fartura, para sucesso, para fama. Se não tiver, não vai estar lá. Porque sucesso não é sobre a quantidade de livros que você leu, o quanto você é culta. Sucesso não é sobre nada disso. Sucesso, fama e o que quer que seja, é sobre a tua capacidade, a tua competência de emocionalmente ser favorável a esse lugar. Você vai começar assistindo a aula de amanhã e entrando no Open, Cris. Porque são 60 horas aula, fora os treinamentos à parte, fora as dinâmicas e exercícios. É por lá que você vai começar, nessa mentoria completa. Nessa mentoria completa. Então, é no Open que você começa a despertar. É nessa mentoria que eu vou te ensinando o passo a passo para você identificar a tua base de crenças, teu sistema de crenças, para você acessar e mudar tudo isso que está ali dentro, e aí sim, agora vamos prosperar. Eu só posso fazer mais dinheiro, mudar a minha relação com a energia do dinheiro, mudar a minha estrutura de vida, quando eu começo a fazer as pazes com todo mundo que eu briguei inconscientemente, com todas as energias que eu briguei inconscientemente por achar que elas eram inadequadas, que elas me feriam, que elas bagunçavam a minha história de vida, a minha vida. É assim que funciona. Entendeu, gente? A Neuza falou: sou negativa, tenho baixa autoestima, tenho ansiedade. Pois é. O que acontece, Neuza, é assim. Quando a gente fica muito longe da gente, quando a gente fica muito fora do nosso corpo emocional, a gente vai perdendo pedaços nossos pelo meio do caminho na vida, sabe? Você vai deixando pedaços teus. Você deixou pedaços teus com a tua mãe, com o teu pai, você deixou pedaços teus nos lugares que você trabalhou, nos relacionamentos que você teve, você entregou pedaços teus para filhos, para amigos, você entregou pedaços teus para estruturas que você construiu. E hoje, quando você se olha, você sente como que buracos. Você se sente toda esburacada, sabe? Você sente que faltam partes suas, sabe? E essa ausência de si
começa a gerar esses sintomas de depressão, de ansiedade, essa agonia, porque você não consegue entender direito o que você sente, você não consegue compreender exatamente o que está acontecendo na sua vida, você tem medo do futuro, como é que vai ser, sabe, esse dia de amanhã, entende? E aí, quando você se depara com uma mentoria como essa, um treinamento como esse, o que começa a acontecer? Você vai entendendo quais são os sentimentos que geraram isso que você chama de ansiedade. Você vai entendendo quais são os sentimentos que estão por trás dessa sensação de vazio, de estar perdida, até mesmo de culpa, de autocondenação, sabe? E aí, quando você aprofunda nessa compreensão e faz a limpeza, porque você muda a tua consciência, você muda a tua perspectiva, tudo vai se encaixando. E esses sentimentos, eles vão se dissolvendo. Para isso, a gente tem que fazer um alinhamento de resgate. Então, você vai resgatar o pedaço que você deixou com um, você resgata. Não, tem nada de constelação familiar, eu nem estudei isso. Você resgata com um, você resgata com outro, com outro, com outro. Só para vocês entenderem a diferença do meu método para a diferença da constelação familiar, e não estou dizendo que é ruim, constelação é uma bênção, uma ferramenta, só não é a minha. A constelação parte do pressuposto de que os teus ancestrais influenciaram na sua história. O meu método parte do pressuposto que o teu campo escolheu a tua família para se manifestar. O teu campo escolheu esta família com esses ancestrais por conexão, por combinação energética. A constelação diz que eles determinaram o que está acontecendo com você. O meu método diz que o teu campo determinou o tipo de família ancestral com os quais você se conectaria. Então, o lugar onde o teu poder é absoluto e reina é quando você entende que você não foi vítima de nada, nem do teu passado, nem dos teus ancestrais. Na verdade, você é tão protagonista da tua história que foi o teu campo que se conectou a essa estrutura. Você que já foi minha aluna, faz o upgrade, aproveita. Vocês sabem que o valor oficial do nosso treinamento é R$ 2.997. Vocês sabem que quem está na lista VIP, no grupo VIP, tem desconto especial, tem bônus, tem um monte de coisa legal. E vocês sabem que quem já foi meu aluno, o upgrade tem um valor simbólico. Então, se você já foi meu aluno, aproveita, porque o Open não é mais um treinamento, virou uma mentoria. Toda semana eu estou dando aula ao vivo, beleza? Eu já existi antes dos meus pais terem relação sexual? Com certeza, enquanto energia. Um pulso de energia. Você era um pulso de energia antes dos seus pais transarem. E enquanto pulso de energia, você permeava o universo. E você se conectou ao que foi compatível. Paulo, eu não acredito nisso. Não tem problema. Se no momento exato em que o teu pai, aquele esperma do saco do seu pai entrou na tua mãe, se você acredita que é ali que a vida se deu, eu te pergunto, por que que você se deu nesse saco e não no saco do vizinho? Então, no fim das contas, a resposta é a mesma. Você podia ter escolhido qualquer saco para se manifestar, se escolheu aquele naquele momento, à toa não foi, né, colega? Então, você pode escolher o que você quer acreditar. A maioria de nós aqui, que estuda energia, que estuda metafísica, que estuda um pouquinho de física quântica, a gente escolheu acreditar que a energia, ela reina antes da consciência. Mas, se você não acredita nisso, não tem problema. A Débora falou, Paulo, eu sou filha adotiva, não tem problema, filha, tu veio do saco de um homem. E o que rege a tua vida são as ideias que você tem a respeito desse homem. As ideias que você tem a respeito da tua mãe. Eu ensino tudo isso dentro do Open. Não é sobre você é cristã em Deus. O que que tem, meu irmão? O que que tem tudo isso? Isso não tem nada a ver com nada aqui. Deus é a ideia que você tem dele. A ideia que você tem de Deus não é Deus. A ideia que você tem de Deus é a tua ideia sobre ele. Deus é um troço que é inexplicável. Você acha que eu vou ter arrogância ou prepotência de explicar Deus? Jamais. Deus é alguma coisa que eu não posso explicar, eu posso reverenciar, eu posso adorar alguma coisa que eu não conheço. Agora, explicar Deus, não, isso não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu posso te explicar a ideia que você tem de Deus e como é que isso afeta a tua vida. Como que isso te positiva ou te desgraça.
dependendo da ideia que você tem dele, mas isso não é ele. A não ser que você tenha uma arrogância profunda de achar que a ideia que você tem de Deus é Deus. Eu não tenho essa arrogância, não. Bom, então, se você compreende como é que o troço todo funciona, você sai da estagnação e da cegueira. Você sai da estagnação e da cegueira. Se você quiser compreender realmente como a coisa funciona. E para você validar o que eu tô te falando aqui, é só você observar a vida. Quando você observa a vida, você vai validar ou não o que eu tô te dizendo aqui. Por exemplo, a lei de plantar e colher. Observa a vida. As pessoas que plantaram fidelidade e colheram traição, como é que você explica isso? Porque se a lei universal do plantar e colher é sobre as ações humanas, ou ela está falhando, ou não é bem assim que ela funciona. Agora, a lei do plantar e colher nunca falha para as emoções que você planta no seu campo emocional inconsciente. Impossível. Não tem como. Então, eu vou dizer que a lei do plantar e colher não existe? Ela existe. Ela só não está fundamentada nas ideias humanas materiais. Ela está fundamentada no invisível, no teu campo emocional inconsciente. Sabe quem que ensinou isso para nós? Jesus. Você sabe quando que Jesus ensinou isso? Um dia ele falou assim, ó: se o teu olhar, se o teu olhar é luz, tudo que você olhar e o teu corpo vai ser iluminado. Se o teu olhar é trevoso, tudo e o teu corpo serão grandes trevas. Jesus não disse: se a imagem que está fora de você, se apresentando aos seus olhos, for iluminada, o seu corpo será iluminado. Jesus não disse isso. Ele disse o inverso. Ele disse: se quem percebe a imagem percebe a partir de um olhar iluminado, tudo é luz. Se quem percebe a imagem percebe a partir de um olhar trevoso, tudo é treva. Ou seja, Jesus disse: a forma que você percebe a forma determina a sua iluminação ou o seu grau de trevas. E eu encerro essa live aqui dizendo, deixando a seguinte mensagem para você. Existem várias maneiras de você se conhecer. A vida por si só é terapêutica. Só que quando você espera a vida te mostrar quem você é, você caminha por tentativa e erro. Você bate a cabeça na parede uma vez, volta. Bate duas, volta. Bate três, volta. Tentativa e erro. Quando você se abre para uma compreensão mais profunda de quem você é, como as coisas funcionam e acontecem, aquelas batidas que você deu na parede, você não repete mais, porque você já entendeu. Então você se afasta dessa parede, recua e começa a entender todos os movimentos que você fez até ali, tudo que você fez até ali, tudo começa a fazer sentido. E então você muda suas percepções, você muda suas emoções, você limpa tuas culpas, tuas raivas, tuas indignações, todos os teus detalhes inconscientes, você muda o teu campo e aí você faz as pazes com o dinheiro, com a tua sexualidade, você faz as pazes com o amor, você faz as pazes com o teu corpo, com você faz as pazes com a tua história, você faz as pazes com a humanidade, você faz as pazes com tudo que existe, você faz as pazes com a existência. Você faz as pazes com as pessoas que pensam diferente de você, que têm crenças diferentes de você. E fazer as pazes não é enfiar ninguém dentro da tua casa. Fazer as pazes é se liberar para amar, se liberar para amar o diferente, se liberar para amar genuinamente, se liberar para amar incondicionalmente. E nessa frequência do amor incondicional é que você manifesta uma vida diferente. Então, se você quer caminhar para este lugar, eu te convido
a estar comigo na minha aula de amanhã e ingressar comigo nesta nova turma que iniciaremos do Open. Estar comigo lado a lado hoje, eu posso te dizer que é um privilégio. Ai, Paula, por que você está se achando? Não. Sabe por quê? Porque a minha vida é real, a minha vida é feita de desafios, de problemas como a sua, de questões emocionais, e quem está perto de mim e me acessa, acessa toda a minha jornada, com transparência, com 100% de entrega, porque eu sou uma pessoa de verdade, diferente de outras pessoas que vão tentar plantar na tua cabeça que criaram uma vida perfeita, que tudo é bom, que tudo funciona. Aqui não, colega. Aqui a gente tem boleto para pagar, aqui a gente tem mãe que está com dor, aqui a gente teve pai que morreu com 9 anos, aqui teve falência, teve nome sujo, teve aborto de bebê, aqui teve intrigas, teve divórcio, aqui tem uma vida normal, uma vida natural. Só que a diferença entre a minha jornada e a tua é uma única. Eu tenho ferramentas, eu tenho estrutura emocional, e é isso que eu quero te ensinar. Acho que você pôde acompanhar algumas das minhas alunas no chat, te incentivando, dizendo: vem, gente, é transformador, realmente entrega maravilhas, porque isso não é um curso, isso não é um treinamento. Isso é uma oportunidade de você aprender a viver a tua vida de uma forma completamente diferente. Então, fica aqui o meu convite, uma boa noite, Deus te abençoe e eu te encontro amanhã, 19h55. Não esqueça de estar dentro da lista VIP, porque só lá nós teremos desconto, bônus e condições especiais. Beleza, meus amores? Um beijo, compartilhe essa live com as pessoas que você ama, incentive as pessoas que você ama a estarem aqui nessa jornada de autoconhecimento, de cura e libertação, de desenvolvimento pessoal, porque não tem outro caminho. O caminho é para dentro. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.